Originais. Meu nome é Hernani Dias de Souza, tenho 47 anos, sou analista de sistemas, trabalho como gerente de projeto na área de TI numa empresa de consultoria. Sou brasileiro, meu pai é brasileiro também, a minha mãe é venezuelana. Os pais da minha mãe, meus avós por parte de mãe, o meu avô é português, a minha avó é brasileira, meu avô veio de Portugal para o Brasil, encontrou aí na época a minha avó. O pai da minha avó não aceitava o relacionamento e eles se gostavam muito e fugiram para a Venezuela e tiveram a família dele, minha mãe lá na Venezuela. E aí quando a minha avó faleceu, meu avô voltou para o Brasil com os filhos. Viveram 20 anos lá. A minha mãe retornou para o Brasil quando ela tinha cerca de 13, 14 anos. A minha mãe era uma pessoa muito estudiosa, era professora, ela era diretora de uma escola pública, muito batalhadora, muito correta. Era uma pessoa que era o tipo de pessoa assim, que todo mundo gostava muito de estar perto, de se relacionar, uma pessoa muito calma, mas se pisasse no pé dela, ela já se estressava também. Acho que tem algumas coisas lá, até culturais, da Venezuela, que é uma característica dela, sim. Ela não, na verdade, quando ela retornou para cá, que o meu avô retornou para cá, para o Brasil, ela sempre ficou aqui no Brasil, nunca voltou, Os meus tios, tenho 2 tios que depois que eles se formaram, eles retornaram para a Venezuela e um desses tios continua morando lá até hoje. Eu tenho tios, primos que estão lá na Venezuela também. A gente se fala aí pelo menos uma vez por mês, por chamada de vídeo, E em determinados momentos a gente se encontra, reúne assim, de férias em uma região, alguma viagem que a gente planeja. Acho que é muito mais relacionado à comida, Então a Venezuela é um país de uma certa forma pequeno, Um pouco mais de 10% da população do Brasil, lá tem 28 milhões de habitantes, e uma região onde as riquezas naturais são muito grandes. E é um país pequeno, mas que tem muita diversidade. Então no sul da Venezuela, você tem a região que é a Amazônia venezuelana, a parte que eles chamam de Gran Savana. Você tem uma região que se chama Mérida, que é neve. Você tem Caracas, que é uma capital grande, como São Paulo, guardadas as proporções. E você tem toda a parte de Caribe, Isla Margarita, Los Roques, que são lugares paradisíacos, assim, as praias muito bonitas. A primeira vez que eu fui na Venezuela foi alguns meses depois que a minha mãe faleceu, quando eu tinha 13 anos. A minha tia comprou uma passagem para eu ir para lá e foi a primeira vez que eu fui. Depois dessa vez eu fui outras 2 vezes e uma dessas vezes eu fui já grande com a minha família e levei meus filhos para lá. Então para mim foi uma coisa muito importante, que meus filhos conhecessem o país aí onde a minha mãe nasceu. Então foi uma viagem muito legal, a gente foi para vários lugares, Fomos para Caracas, fomos para Morrocoy, que é uma região de praia também, fomos para Isla Margarita, então foi uma viagem muito boa, uma viagem de 30 dias que a gente aproveitou bastante lá. E conhecer o país, conhecer a comida. A comida é o que eu mais gosto, Você tem lá uma comida que eu gosto bastante que se chama jaca, que é uma comida tipicamente que eles fazem na época de Natal. Então, basicamente, é como se fosse uma pamonha salgada. Você faz, coloca na água ali a banho-maria e come. E ali dentro você tem de tudo, carne de porco, às vezes eles fazem de coelho, carne de coelho. E é muito saboroso, e coloca vários temperos. E é uma comida também à base de milho. Isso aí é específico na época de Natal. Arepa também é o que a gente come com frequência, até quando eu estou aqui no Brasil, você consegue comprar arepa aqui no Brasil, qualquer site desse de compra de mercado, como o Mercado Livre, vende ali arepa, e aí é como uma farinha, que se chama arinha-pã. Então você compra essa farinha, mistura com água e sal e faz como uma tortinha e frita ou
coloca no forno. E essa arepa você recheia da forma que você quiser. Carne mechada, que é aquela carne desfiada, bastante queijo, manteiga, você pode usar patê. Lá eles têm um patê específico que chama diablito, que é um patê de presunto, que é bem saboroso e meio picante. Lá eles colocam dentro da arepa feijão preto doce. Então isso eu não faço isso aqui no Brasil. E aí eu sempre faço aqui, principalmente quando meus filhos vêm para casa, a gente reúne aí num sábado à noite, num domingo à noite, em vez de pedir uma pizza, a gente faz uma arepa e recheia com vários tipos aí diferentes de recheios. Eu acho que é importante, né, você ter um pouquinho dessa mistura aí da cultura brasileira com a cultura da Venezuela, né, de um país da América Latina, um país castelhano, né, então acho que é bem interessante de você ter essa vivência, né, da importância de você ter essa mistura de cultura, de você viajar, conhecer outros países, conhecer outras culturas, outras artes, né, linguagens, artes, as próprias comidas diferentes também de cada país. Então acho que é um ponto importante para o crescimento como ser humano. Meu nome é Érica, eu tenho 37 anos, nasci na Bolívia, na cidade de La Paz. Vim para cá com 1 ano de idade e desde então eu resido aqui